Olá, seja muito bem-vindo ao Sucesso na Jornada, Conversas que Inspiram. Eu sou Ítalo Fogaça e hoje a gente está inaugurando um quadro novo no Sucesso na Jornada, um quadro que nós vamos batizá-lo de O Mestre e o Aprendiz. Eu tenho aqui na minha frente o Matheus, ele tem praticamente a metade da minha idade, mas é um jovem também empreendedor, talentoso, que está buscando o seu caminho para crescer na vida, crescer como pessoa, crescer profissionalmente, crescer espiritualmente, crescer financeiramente, enfim, ter um crescimento que todos nós, que você também certamente que está aqui, almeja na sua vida. Então, esse quadro, embora tenha o nome O Mestre e o Aprendiz, não significa que eu assuma aqui o contexto, a posição de mestre e ele de aprendiz. Significa que a gente vai estar trocando ensinamentos. É lógico que eu, com a minha vivência e o dobro da idade, já sofri muito mais que ele, já passei por muito mais coisas que ele. Então, muitas coisas eu terei a somar com ele e com vocês também, mas ao mesmo passo que a gente está ensinando, a gente também está aprendendo. Então, é mais o nome do quadro, mas eu sou mestre e aprendiz e ele aqui comigo também vai ser mestre e aprendiz. Espero que seja produtivo para você. Obrigado por estar aqui. Matheus, então vamos lá. O que que te traz aqui hoje? Na verdade, é a busca constante por conhecimento, né? Em todas as áreas, como tu comentou, né? A gente sempre busca crescer, evoluir, e isso é indiferente de uma área específica. É um conjunto de áreas que a gente tem que evoluir para caminhar sempre para cima, né? Tá certo. O crescimento ele nunca é só numa área. Se a pessoa só ganhar dinheiro ou se a pessoa viver todo o tempo dentro de uma igreja buscando a espiritualização, mas a área financeira também não estiver alinhada, vai estar sempre faltando alguma coisa. Então, o crescimento é um conjunto de aspectos, né? A pessoa precisa estar bem em todas as áreas. O que que eu posso te ajudar hoje? Na verdade, assim, a gente gostaria eu principalmente, né, gostaria de aprender um pouco contigo, que tu conte um pouco da tua experiência no início do empreendedorismo na tua vida. Como é que foi, pelo que tu passou, o que que te motivou a buscar mais, sempre aprender o conhecimento também, ir pra cima, né? É o que a gente busca hoje, né? Certo. Basicamente, a minha história de empreendedor, ela começou aos 7 anos de idade. Foi quando eu peguei a minha primeira caixinha de isopor de picolés e saí na rua para vender. Eu não sabia nem dar o troco direito, mas uma família muito humilde, a vontade de crescer, de ter meu dinheirinho, foi tão grande que perto da onde eu morava, né, um bairro aqui, Tubarão, periferia, o bairro São Bernardo, então tinha ali uma fabriqueta de picolés e eu fui, peguei essa caixinha de isopor com picolés e comecei a vender picolé. Eu lembro que nesse primeiro dia tem coisas que ficam marcadas para sempre, a gente nunca esquece. Eu peguei o dinheirinho do picolé que eu ganhei, passei na venda e comprei pão e levei para casa. Então, essa vontade de, talvez por ter uma infância difícil e nem sempre ter aquilo que eu almejava, me fez eu ir já em busca, como é que eu faço para ganhar os meus trocados, né? Então, começou por aí. Depois, aos 10 anos de idade, eu fiz a minha diversificação de maneira involuntária, mas a minha diversificação aí na minha carreira, que foi eu comprei uma caixa de engraxate e no inverno eu engraxava sapatos. Então, no verão eu vendia picolé, no inverno não dava para vender picolé, porque a gente está no sul do Brasil, aqui faz frio, então eu comecei a engraxar sapatos. Aí dessa forma eu falo aí que eu fiz a minha primeira diversificação involuntária nos investimentos, né? Com 10 anos engraxando sapato, depois aos 13 anos eu trabalhei por um período de servente pedreiro, aos 16 anos, estou dando uma resumida, né? Eu fui trabalhar de camelô em Florianópolis, em Canasvieiras. Então, foi lá que eu aprendi a falar o espanhol. Hoje eu considero que eu tenho um bom espanhol, condição de falar em espanhol com qualquer pessoa, né? Com uma boa fluência, porque realmente a necessidade ela faz tu evoluir, né? Às vezes não vai no amor, vai na dor. Eu cheguei em Canasvieiras, que é uma praia basicamente frequentada por argentino, com artesanato, uma mochila de artesanato, precisando vender aquele artesanato para pagar minha passagem de volta, né? Porque eu morava na época na Trindade, tinha alugado um quartinho na Trindade, numa pensão, tinha 16 anos na época. E eu ia de ônibus até Canasvieiras, que dá mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros, 30 quilômetros da onde eu estava, e depois voltava. Então eu tinha que vender para poder comer, para poder pagar a passagem de ônibus, para poder me manter lá, pagar o meu aluguel. Então, e para vender, como é que eu fazia para vender esse artesanato num público que era basicamente constituído de argentinos, né? Alguns paraguaios, alguns uruguaios, que só falavam espanhol. Eu tive que aprender o espanhol muito rápido, né? Então eu conto que a necessidade ela faz tu evoluir. E depois disso, eu também trabalhei com fotografia, comecei minha vida como fotógrafo, fazendo fotografia social, né, eventos sociais. Depois eu fiz trabalhos na área publicitária e
E nesse momento que eu comecei meu trabalho publicitário na fotografia, foi quando eu tive contato com as empresas cerâmicas, né? Isso já estava aí comecei ali com 7, com 13, com 16, e a essas alturas já estou com uns 25 anos de idade, já estou casado, já tenho uma filha aí pequena para sustentar, eu fui pai aos 19 anos. Então, eu comecei a trabalhar para as cerâmicas. Nesse interim, eu fiquei sabendo que as cerâmicas do interior de São Paulo estavam crescendo bastante, necessitavam do trabalho que eu fazia aqui. Eu fui para o interior de São Paulo. Eu lembro que na época eu tinha um Uno Mille, 2 portas, e não tinha nem dinheiro para ir. Eu peguei R$ 500 emprestado com a agiota e fui até Rio Claro, interior de São Paulo, com esse Uno Mille. Eu lembro que na época eu cheguei no Paraná, comecei a pagar pedágio, em Santa Catarina não tinha pedágio, e eu pensei, no meu dinheiro não vai dar, né? Porque eu ia ficar uma semana no interior de São Paulo com R$ 500 para pagar todas as despesas. Eu não tinha cheque, não tinha cartão de crédito, não tinha nada, só tinha aquele dinheiro. Aí quando eu comecei a pagar o pedágio, eu fiquei preocupado, né? Que o meu dinheiro não desse para passar toda a semana, que era o meu plano lá, passar a semana visitando as cerâmicas. Então, o que que acontece? Quando eu cheguei lá em Rio Claro, eu fui num hotel, eu me lembro, né, bem que eu cheguei num hotel no centro da cidade e perguntei, a diária era R$ 35. Aí eu perguntei pro recepcionista, tem algum hotel mais barato? Ele falou, tem um hotel assim, 2 quadras para baixo, tal, mais simples. Fui nesse hotel, era R$ 28. Aí eu fiz uma proposta, eu pago 5 diárias, R$ 100, à vista antecipado. Aí o velhinho que cuidava lá da recepção ligou pro dono, falou, tem um rapaz aqui, tal, ele quer ficar 5 noites, quer pagar adiantado, mas ele ofereceu 20. Aí o rapaz aceitou, eu deixei os R$ 100 no balcão lá da recepção do hotel. Pensei, bom, na rua eu não durmo mais, né? Não vou ficar mais na rua aqui, a hospedagem está garantida. O banheiro era fora do quarto, era um hotel bem humilde, bem simples, né? E no outro dia, na segunda-feira, isso foi no domingo, na segunda-feira eu comecei a visitar as cerâmicas e aí fiquei a semana toda trabalhando ali. Naquela semana de trabalho eu consegui fechar um trabalho que eu trouxe para executar em 15 dias, era um período muito curto, mas eu precisava fazer um trabalho lá na região e mostrar o meu serviço. Então eu aceitei o desafio. Eu trabalhei literalmente ali dia e noite durante esse período para poder entregar no prazo, conseguir entregar no prazo. E quando eu fiz esse primeiro trabalho, eu voltei nas mesmas cerâmicas e apresentei esse trabalho que eu tinha feito para alguém da região. Aí nessa segunda visita, rodada de visitas, eu fechei o segundo trabalho. E aí executei esse trabalho também com esmero, com qualidade, com esforço. A partir desse segundo trabalho, eu voltei de novo na região, eu já tinha 2 trabalhos. Aí eu fechei um terceiro trabalho e depois as coisas foram se encaminhando e eu fui ganhando credibilidade na região e prestando serviços cada vez mais para mais indústrias. E eu posso dizer que eu fiz boa parte da minha vida trabalhando para a cerâmica do interior de São Paulo. Estou contando de maneira Sim. resumida, né? Mas basicamente a minha trajetória de negócio foi dessa forma, né? Foi meio que aos trancos e barrancos, como é a vida de muito empreendedor, que não é diferente disso que eu passei, né? A pessoa traça um caminho, nem sempre aquilo que tu traça dá certo, tem que ir te adaptando, tem que ir contornando os obstáculos, as dificuldades, mas basicamente foi isso, assim, não foi um início nada fácil, porque tu imagina, tu sair daqui para uma cidade que tu não conhecia. Eu lembro que eu não sabia direito como chegar no interior de São Paulo, em Rio Claro. Eu já tinha ido até São Paulo, mas até Rio Claro, Santa Gertrudes, que é a região que eu atuava ali, que eu ia atuar, né? Não tinha ido ainda. E eu perguntei em Curitiba para um guarda rodoviário como é que eu faço para chegar em Rio Claro. Ele olhou no mapa e me ensinou o caminho por Ponta Grossa, Itapeva, Itararé, que era um caminho que depois eu fui ver era 100, cento e poucos quilômetros mais longe e com a rodovia, a maioria pista simples e cheia de caminhão, ou seja, o pior caminho ainda que teria para me chegar lá foi o que eu cheguei com dor de cabeça, saí 7 da manhã de Tubarão, cheguei 11 da noite lá, só parei para comer, com dor de cabeça, porque o Uno, para piorar, não tinha ar-condicionado. Era dia 5 de janeiro do ano 2000, ou seja, fazem 25, 26 anos. Eu lembro da data até hoje, 5 de janeiro de 2000, um domingo. Quem quiser aí pode checar no calendário que vai ver que bate no domingo. E aí, muito calor, o Uno não tinha ar-condicionado, eu tinha que andar com os vidros abertos, como tinha muito caminhão na rodovia, a rodovia do Açúcar, que eles falam ali, que depois desemboca lá em Rio Claro, né, naquela região. Então eu respirei muito óleo diesel, fumaça de caminhão a todo tempo, cheguei com dor de cabeça lá, com a cabeça explodindo. E segunda de manhã eu botei a gravata e fui visitar as empresas, né, tentando ali vender meu trabalho. A partir dali, eu comecei depois de um tempo a ter um certo resultado financeiro. Daí eu comecei uma nova etapa da minha vida que foram uma etapa voltada para investir no meu futuro, né? Daí eu busquei vários caminhos de investimento aí para tentar
ter um futuro melhor, um futuro diferente, mudar um pouco aí do futuro da minha família até aquele momento. Bacana, bacana mesmo esse resumo dessa história, né? Acredito que ao longo do tempo a gente vai conseguindo encontrar pontos chaves para explicar um pouco melhor cada detalhe aí. Mas eu fiquei interessado na última questão que tu comentou, que buscou novos conhecimentos para dar uma opção melhor para tua família. E dentro do que tu aprendeu logo em seguida do empreendedorismo, o que veio? E o que foi o ponto chave que tu acredita que te despertou essa curiosidade? Tem uma frase que diz, né, que se você não puder ganhar dinheiro enquanto você dorme, você tem que trabalhar até morrer, né? Porque tu vai ter sempre a necessidade de ter o recurso financeiro para as tuas despesas do dia a dia, do mês, né? E quando tu depende único exclusivamente do teu trabalho, tu vai ter que estar sempre trabalhando, né? Eu percebi também que contar com uma aposentadoria provida pelo Estado não seria uma decisão inteligente, porque eu via que a grande maioria das pessoas tinham aposentadorias que forneciam só o básico. Então, para aquelas pessoas que pensam em ter um futuro financeiro tranquilo, melhor, o governo não é uma boa alternativa. E isso cada vez mais está ficando pior. Por quê? Porque a Previdência Social no Brasil ela se baseia no repartimento, ou seja, tem que ter pessoas trabalhando para pagar quem já está aposentado. A gente, no começo da Previdência, lógico, tinha muita gente trabalhando para poucos aposentados, funcionou bem por vários anos, por várias décadas, mas agora essa curva está se invertendo. Então, a Previdência Social no Brasil, na minha opinião, é uma pirâmide, ela não se sustenta, a longo prazo vai ficar cada vez pior, o governo vai suprir o básico do básico. Então, eu pensei, né, assim que eu comecei a ganhar algum dinheiro, algum reconhecimento, que daí também se traduziu na parte financeira no meu trabalho, como é que eu invisto esses recursos para poder lá na frente ter alguma coisa para colher. Então, nesse momento, as opções que eu tinha, eu decidi investir em reflorestamento, eu investi um terreno para reflorestamento. Na época, lembro que eu comentei com alguns amigos, eles até, de certa forma, brincaram, né, caçoaram, porque, pá, mas eu vou investir para daqui 15 anos, não sei nem se vou estar vivo lá, vou comprar um carro, vou aproveitar a vida agora. E eu pensei, bom, mas se eu não fizer isso agora, eu não sei o dia de amanhã, pode ser que no meio do caminho eu não chegue lá, a gente não sabe o dia de Sim. amanhã, mas e se eu chegar lá? Como é que vai ser? Eu preciso ter alguma coisa para me dar essa segurança que eu buscava. Então, e ainda falei, eu não estou investindo para 15 anos, o meu projeto são 20, né? 20 anos na época que eu fiz esse investimento. E o tempo passou, eu colhi os frutos desse investimento. A gente pensa que demora, né? Eu sempre digo para os jovens, começa agora, porque o juro composto é o que faz qualquer pessoa ser bem-sucedido no longo prazo. E para te ter esse juro composto a teu favor, quanto mais cedo tu começar, mais fácil fica a caminhada, mais leve fica a caminhada. E às vezes a pessoa está ali com 20 e poucos anos, diz, eu sou novo ainda. Quando ela acorda, está com 40, está com 50, não fez nada e não tem nada. Então eu sempre digo para as pessoas que às vezes a pessoa já está numa certa idade, então não tem melhor dia para plantar árvore, né? O melhor dia é hoje. Ontem não dá para me plantar e amanhã não dá para me plantar. Eu tenho que plantar semente hoje para que um dia eu possa usufruir dessa sombra ou eventualmente alguém vai usufruir dessa sombra ou dos frutos que essa árvore vai gerar. Mas quanto mais cedo se começa, melhor. E aí, a partir desse investimento, eu comecei a estudar outras alternativas de investimento. Aí eu estou falando isso em 2001, mais ou menos, que eu Sim. investi em reflorestamento. Mais ou menos em 2009, eu investi em imóveis e resolvi investir na Bolsa de Valores. Era um segmento novo para mim, eu não sabia absolutamente nada, totalmente cru, sem conhecimento nenhum nesse segmento, nessa área de investimento. E eu lembro que eu fui em Rio Claro, nessa cidade que eu te falei, que eu passei daí a viajar muito para lá com frequência. Eu fui no shopping em Rio Claro e fui na livraria e comprei todos os livros de investimento que eu encontrei. Deu mais ou menos uns 10 livros e eu me dispus a estudar todos esses livros, né? É interessante que na época, Matheus, eu fui apresentado aos investimentos por um amigo, para a Bolsa de Valores, por um amigo lá de Rio Claro, que já investia. E na ocasião, a corretora, que foi a primeira corretora que eu tive conta, chamada Planner, depois ela foi comprada por outra corretora, não sei qual, mas ela acho que ela foi absorvida por outra corretora. Eles estavam oferecendo um almoço para te conhecer o escritório da corretora, lá na Faria Lima, que é a rua do Mercado Financeiro Brasileiro, né? E depois conhecer o local do pregão, onde era o pregão ao vivo da Bolsa, a sede da B3, e um almoço. Depois a gente participava de um almoço. Então eu fui com esse pessoal lá,
Acabei conhecendo o escritório da corretora, conheci também o local onde era feito o pregão ao vivo da Bolsa de Valores de São Paulo, né, a Bovespa. E a partir dali eu abri uma conta na corretora, né? E comecei a comprar minhas primeiras ações. Só que o que que acontece? Eu trilhei o caminho que basicamente quem entra nesse mercado trilha. Comprei aquilo que o assessor de investimento me indicou. E depois, estudando os livros que eu comprei lá e comecei a ler e estudar, eu vi que aquilo que o meu amigo fazia também não era investimento, era mais especulação, ou seja, comprar hoje para esperar subir para vender amanhã. Basicamente era isso. E ao ler os livros que eu havia comprado, alguns desses livros iam por um caminho diferente. O livro mais importante que eu li, que mudou a minha mentalidade, foi O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Esse livro, o Warren Buffett fala que foi o livro mais importante da vida dele, que a visão que ele tinha de investimentos mudou completamente quando ele leu o Graham, isso em 1950, década de 50. Então, esse livro também mudou o meu pensamento, mudou a minha visão sobre investimentos, e eu vi que quem era bem-sucedido no mercado não é quem comprava hoje e vendia amanhã, mas quem comprava ações de boas empresas para ser sócio e participar do crescimento da distribuição do lucro. É lógico que tudo isso tem uma metodologia por trás, que para te saber avaliar corretamente essas empresas, saber se são boas empresas, e acima de tudo, se elas estão num preço atrativo, porque não existe negócio bom quando tu paga muito caro. Então, saber também fazer essa avaliação é fundamental. A partir dali, eu comecei minha trajetória em 2009, e aí de maneira acanhada, colocando um pouco de recurso que eu tinha. Levaram 5 anos para eu confirmar que aquilo que eu estava fazendo era o certo, porque tu não começa hoje a investir por mais que eu te diga, ó, esse caminho deu certo para mim, deu certo para fulano ou ciclano, vai por aqui que tu vai te dar bem. Quando tu coloca o teu dinheiro, fruto do teu trabalho, tu sempre vai ter aquele frio na barriga. Será que eu estou fazendo certo? Será que se eu não fizer daquele outro jeito, principalmente agora com a internet, né? Com tanta gente falando tanta coisa na internet, com tantas opções e tanta picaretagem, tu fica às vezes na dúvida, né? Mas será que não tem um caminho mais curto? Será que eu preciso levar todo esse tempo para fazer as coisas darem certo? Mas depois de 5 anos eu tive a certeza que eu estava no caminho certo, então é um caminho aqui no curso de investimentos que eu ministro e também no livro que eu estou terminando de escrever agora sobre investimentos, eu basicamente passo isso para as pessoas. Não é um caminho rápido, não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Ou seja, a maioria dos brasileiros vai precisar contribuir com o INSS 35 anos, 35 anos para poder se aposentar com aposento de subsistência. Por que não passar 20 ou 25 ou 30 anos formando uma carteira de ações ou de fundos de investimento imobiliário junto, né, para poder ter rendimentos que mais tarde vão proporcionar uma tranquilidade financeira e que tu não vai precisar estar lá no final da tua vida tendo que trabalhar ou te sujeitar a uma aposentadoria que vai suprir o básico do básico. Então foi basicamente essa trajetória aí no meu mundo de investimentos. E foi um assunto que, depois que eu adentrei e comecei a estudar, eu nunca mais parei de estudar. É um assunto que eu mais estudo na minha vida. Hoje é onde eu tenho concentrado os recursos que eu tenho. A minha trajetória eu já estou há 16 anos, então já não é 16 dias, nem 16 semanas, nem 16 meses. É 16 anos fazendo isso, né? E basicamente eu faço aquilo que eu ensino para os meus alunos. Eu procuro empresas boas, a preços atrativos e reinvestir os ganhos que essas empresas me proporcionam. É um processo rápido? Não, mas é um processo que funciona. Ah, tu comentou que tu começou há muito tempo atrás. Hoje a gente tem uma facilidade gigantesca em entrar numa corretora, em conseguir comprar uma ação através do celular, de computador, enfim, a tecnologia proporcionou isso pra gente. E no início, quando tu começou a investir, como era a forma de investimento? Como vocês faziam para investir? Tinha essa facilidade ou não? Ou era mais difícil? Como é que funcionava no início? Eu comecei em 2009, então eu já comecei numa época aí que os pregões já estavam eletrônicos, né? Se a gente voltar no tempo, década de 70, 80, 90, a gente basicamente, como é que funcionava o mercado? Tinha o pregão ao vivo, onde os funcionários das corretoras estavam lá, né? Os agentes do pregão, eles estavam lá ao vivo no pregão. Para te comprar uma ação ou vender, tu tinha que ligar para o escritório da corretora onde tu tinha conta, passar a autorização, ó, eu quero que compre, um exemplo, né? 1.000 ações da Vale a X preço. A corretora ligava para o agente dela no pregão e dizia, ó, cliente tal está colocando uma ordem de compra aqui de 1.000 ações da Vale nesse preço. Lógico que balizado ali no preço do momento, naquele momento no mercado, né? E a partir dali, por isso que tu ouvia aquela gritaria, porque aquele cara, ele precisava apregoar
que ele estava comprando um lote de 1.000 ações de tal empresa. E ele Sim. precisava se fazer ouvir, que outra pessoa que quisesse vender pudesse ouvi-lo e dizer, não, eu tenho ações aqui. Então, na gritaria, ele se fazia ouvir, quem estava vendendo também, e assim os dois se encontravam, iam até o balcão e fechavam o negócio. Né? Depois o pregão virou eletrônico, ou seja, as ordens passaram a ser enviadas via computador, notebook, eletronicamente, né? E com isso facilitou muito, democratizou muito o mercado. Eu já peguei mais ou menos essa fase aí transitória, então eu colocava no começo, bem no começo, eu passei para o assessor, ó, compra tanto disso, tanto daquilo, então fiz via assessor, e aí depois de um tempo eu passei a fazer as operações eu mesmo diretamente, que é como hoje a maioria das pessoas fazem, né? Via celular ou via notebook, computador, enfim, eletronicamente. Mas eu já peguei essa fase digital, essa fase eletrônica aí da bolsa. Mas antes era assim, tu precisava ter a conta na corretora, depositar o dinheiro na corretora, ligar para a corretora e passar o que tu queria comprar ou vender. A corretora ligava para o pregão, para o seu agente lá, e o agente lá, na gritaria, fazia-se ouvir que ele estava querendo comprar ou vender tal ativo. E aí quem estava vendendo lá, eles meio que na gritaria se encontravam e aí fechavam o negócio no balcão. De maneira resumida, né? Quem olhar aí na internet vai ver como era loucura, aquela gritaria toda, era por isso, né? Milhares de pessoas querendo vender e outros querendo comprar, e aí como é que tu fica sabendo, né? Então o cara ele tinha que gritar lá, pregoar para se fazer ouvir. No fim, virava uma bagunça lá Era um no... manicômio. Tá certo, então. Em relação aos investimentos, o brasileiro ele não tem muito costume de fazer investimentos, seja em diversas áreas, né? Porque não tem só a bolsa de valores, a gente tem várias opções de investimento. Mas tu acredita que isso é com base na educação que a gente carrega hoje, que não temos esse costume de ter um pouco de paciência para construir algo para o futuro? Como que tu vê essa relação entre educação e investimento hoje no Brasil? O brasileiro, na verdade, ele não tem educação financeira, né? Tem alguns quesitos que deveriam ser ensinados nas escolas. E, infelizmente, a gente não aprende. Eu não aprendi, eu acredito que tu não aprendeu e a grande massa não aprende. O que eu ensino, ele basicamente pega um jovem de 20 anos hoje, independente da condição desse jovem e do quanto esse jovem ganha. Eu tenho certeza que qualquer jovem hoje, com 20 anos, que aprendeu o conceito daquilo que eu ensino, ou que outras pessoas também que seguem a mesma filosofia ensinam, que é o poder do juro composto. E se esse jovem hoje, não importa se ele esteja empregado ou não, ganhando um salário mínimo ou não, ele aplicar esses conceitos, é lógico que ao longo da vida ele vai precisar também melhorar como profissional, como pessoa, para melhorar o ganho, para aumentar a capacidade de poupança. Mas se ele começar agora, jovem, a poupar uma parte que seja do seu salário, investir em bons ativos e reinvestir os ganhos, os rendimentos, os dividendos, ele chega aos 50 anos rico ou pelo menos com a vida financeira estável. São 30 anos de juro composto trabalhando a favor dele. Se ele fizer isso com disciplina, é impossível que ao chegar a essa idade, depois de 30 anos, ele não esteja pelo menos financeiramente tranquilo. E muitas pessoas atingem grande sucesso financeiro. Nós temos aí alguns exemplos, né? Ou talvez o mais conhecido, Barsi, que era um cara que era operador de pregão lá na bolsa, né? Fazia aquele trabalho ali no pregão de ficar operando ali as ações, né? Então, o Barsi é talvez o mais conhecido exemplo, que começou do zero e há 50 anos, um pouco mais, eu acredito, ele faz a mesma coisa. Compra ações, reinveste o dividendo, compra ações, reinveste o dividendo. Lógico que ele começou muito pequeno, mas todo esse número de essas décadas fazendo isso, hoje ele é um bilionário, né, com uma carteira aí invejável de ações, da qual ele é dono e recebe aí milhares de reais em dividendos todos os meses. Agora, para isso precisou aquilo que ele mesmo sempre fala e que eu sempre repito também, paciência e disciplina, né? Porque é um processo longo, né? Mas isso é algo que realmente falta hoje para o brasileiro. E o mais triste de tudo isso daí é que às vezes eu vejo jovens comprando, eu até esses dias no programa que eu participo na rádio eu falei que tem muitas pessoas que estão teclando a sua independência financeira. Né? Por que teclando? Porque o jovem às vezes ele pega, vai lá, compra o iPhone último modelo. Né? Então gasta um valor expressivo ali por uma coisa que daqui 2 anos não vale quase mais nada. Com quanto ele poderia ter um modelo mais simples que faria a mesma função, reinvestir aquela diferença e daqui 10 anos aquela diferença poderia se tornar aí uma quantia substancial, né? E aí eu estou dando exemplo de um telefone. Quantas pessoas não fazem isso com carros, por exemplo?
O cara tem um carro, daqui a pouco ele melhora o salário na empresa que ele trabalha ou na profissão que ele está exercendo, ele vai lá e já troca de carro e se endivida de novo. E daqui a pouco ele sobe mais um degrau no padrão, ele vai lá e sobe mais dois no padrão de gastos, né? E aí nunca sobra nada para investir. Então, um dos segredos, né, eu tenho falado isso, é viver um degrau abaixo das tuas possibilidades, né? Porque daí essa diferença fica mais leve as coisas, e essa diferença tu consegue investir em coisas que lá na frente vão te trazer resultados, né? Então, essa educação financeira realmente falta para as pessoas. E aí, às vezes, a pessoa, ela quer o prazer imediato, né? Ela quer o benefício imediato, ela quer a bonificação imediata. E, basicamente, o investimento, o que que é? É tu te privar de consumir algo hoje para consumir mais lá na frente, né? Tu deixa de consumir algo hoje, eu vou deixar de comprar um carro 0 km hoje, mas daqui 10 anos eu vou ter condição de comprar 5 carros 0 km. Então, basicamente, o investimento, o que que é? É tu te privar de consumir algo hoje para ter mais lá na frente. Esse mais também para que tu possa ter aí uma tranquilidade financeira. É, eu acho que isso, de certa forma, tá interligado também à questão cultural do brasileiro, né? Porque o brasileiro parece que gosta de um mostrar pro outro que tem mais. Então, para isso também tem mais gasto. Para comprar um iPhone novo, surgiu o iPhone aqui, o outro tinha o iPhone 15, surgiu o 16, vou lá e compro o 16 para mostrar que eu tô melhor do que aquele outro na situação. E muitas vezes eu acredito que a situação financeira por trás seja totalmente oposta, né? A gente não consegue discernir a realidade que o outro vive através do que a gente vê do outro, né? Aí tu tocou num ponto que vai além dos investimentos, né? Mexe com o psicológico, o emocional, a questão do que o outro vai pensar de mim, para eu ter a validação do outro, eu tenho que mostrar, ó, olha aqui o relógio que eu estou usando, olha aqui o telefone que eu tenho, olha o carro que eu estou andando. Isso acaba sendo uma prisão psicológica, uma prisão mental, quando tu vive a tua vida segundo as regras da sociedade ou as regras do outro, né? Então, semana passada eu estava aqui com o Rodrigo Cardoso, que é do fundador do Clube FI, um cara de uma inteligência fora da curva, assim, além de fundador do Clube FI, que é a maior plataforma hoje de relatórios e análises e carteiras aí voltada para fundos imobiliários. O cara também é filósofo, escreveu um livro sobre filosofia de Nietzsche, autonomia e liberdade, e realmente é uma pessoa assim que tem um conhecimento muito, muito grande. E eu estava comentando com ele que o curso de investimentos que eu ministro hoje, ele surgiu de amigos meus que sabiam que eu investia há anos, que me conheciam, que confiavam na minha pessoa e pediram, Ítalo, quem sabe tu passa o teu conhecimento para nós aqui, ou para mim, ou eu trago mais fulano, ciclano. Aí fiz a primeira turma, a partir da primeira turma surgiu a segunda, a terceira, a quarta, e eu estou aí com quase uma centena de alunos num curso 100% presencial. Agora eu estou gravando a versão online para colocar disponível a um número maior de pessoas, mas até hoje todas as turmas que eu fiz foram presenciais. E aí eu lembro que numa dessas turmas, o pessoal era de Criciúma, meu amigo de Criciúma, e ele falou, quem sabe tu ministra aqui em Criciúma, a gente arruma um espaço. Aí conseguimos a casa em um dos alunos, que era num condomínio fechado em Criciúma, e eu tava contando isso pro Rodrigo, né? E eu fui até Criciúma no meu Corolla, porque o carro que eu ando, tu sabe, é Sim. um Corolla 2004, é um carro que tem mais de 20 anos de uso. Então eu cheguei no condomínio, na portaria, para ministrar a primeira aula, e aí foi até engraçado, né? Porque eu entrei no condomínio e aí tinha Mercedes, o Porsche, BMW, Land Rover. E aí, pô, isso aí é o cara que veio ensinar nós a ficar rico, né? Foi meio que engraçado. Mas aí o Rodrigo até fez um comentário bem oportuno que ele falou: justamente por esse motivo, Ítalo, que eles deveriam ter visto valor naquilo que tu estava passando, porque a multiplicação do teu patrimônio não está em tu trocar de carro todo ano ou tu tá andando de Porsche. Tá justamente tu colocar esse dinheiro em ativos que geram rendimentos e esses rendimentos geram mais ações ou mais cotas, né, de fundos imobiliários que vão gerar, por sua vez, mais rendimentos e aí tu tem uma bola de neve a teu favor crescendo, né, economicamente. Então é aquela coisa, né, eu sempre digo, tu ter o dinheiro para comprar um Porsche, tu ter o dinheiro para comprar uma Ferrari ou uma Land Rover ou o que quer que seja, não significa que tu deva fazê-lo, né? Sim. Existe uma grande diferença aí. Tem pessoas que ainda cometem o suicídio financeiro de comprar sem ter o dinheiro, ou seja, vão lá, compram um bem altamente supérfluo, de um valor expressivo, e no final vão pagar o dobro porque ainda é financiado, apenas para ter essa validação social, né? Olha, eu tô aqui de Land Rover, eu tô aqui, né? Então acaba que a pessoa, ela paga o preço da liberdade financeira dela por querer estar nessa convenção social de que eu tô dirigindo o carro último modelo, eu sou importante. Quando tu tira esses entraves da tua mente,
essas obrigações, essas convenções sociais, tu te liberta disso. E tu sabe que o mais importante é tu estar em paz contigo mesmo, a tua família tá ali assistida, tu ter lá os recursos para pagar todas as tuas contas, não dever nada para ninguém, poder cumprir todos os teus compromissos, acaba sendo uma paz que vale até mais que dinheiro, né? Então, eu digo que também eu sou um pequeno investidor, mas eu venho trilhando o caminho que é o sonho de muita gente, né? Que é atingir a sua liberdade financeira, mas muito por essas atitudes, né? De poder controlar o meu ego, poder saber que se eu for ter um consumo excessivo, eu não vou ter condição de fazer com que o meu patrimônio continue crescendo, que é um processo, como eu falei aqui, longo, lento, exige paciência, é pouco a pouco, nada que te traz um retorno muito grande, muito rápido, ele vai dar certo no final, nunca dá certo, entendeu? Então é essa caminhada aí. Então é uma aplicação a longo prazo de uma disciplina ferrenha, né? Porque, como tu comentou ali, não é fácil às vezes tu ver os números se multiplicando na tua conta e tu pensar, poxa, eu tô com um carro de 20 anos que eu poderia ir lá e tirar um carro zero se eu quisesse, pagar ele à vista, mas eu vou manter os números da minha conta aumentando e vou segurar aqui para não comprar o carro. Porque, basicamente, isso é funcionamento da disciplina, né? Eu diria que até uma quebra de paradigma mental, Matheus, porque assim, ó, quando tu atinge uma certa maturidade financeira e tu passa a fazer conta, que é natural, né, quem passa por esse processo, chega no momento que a tua mente está muito afiada para fazer muitas contas de pronto. Então, quando tu pensa, pô, eu vou lá comprar um carro zero, tá, R$ 200.000, ok, eu tenho dinheiro? Tenho. Posso comprar? Posso. Posso comprar à vista? Posso. Mas esses R$ 200.000, eles aplicados hoje na taxa de juros que nós temos, ele te dá R$ 2.000 aplicado numa taxa Selic, aplicado num CDB, por exemplo, né? Aí que vai pagar em torno de 1%. Então, fazer uma conta redonda que às vezes paga um pouquinho mais, um pouquinho menos, vamos fazer uma conta de 1%. Ou quando tu coloca esse dinheiro numa ação de uma boa empresa, tu vai ter ali um 6, 7, 8% em dividendo ao ano, mais o crescimento da empresa, que Sim. também vai acontecer. Então, tu passa a pensar assim, pô, se eu pego esses R$ 200.000, aplico nesse carro, eu tenho 2.000 vezes 12 dá 24.000. 24.000 que eu deixo de ganhar numa aplicação aqui, numa renda fixa, por exemplo. Se tu considerar juro sobre juro, talvez passe até, provavelmente passe um pouco desse valor, porque aí vai capitalizando juro sobre juro. E aí tu pensa, e esse carro no final do ano ele não vale mais 200, ele vale 160. Então quer dizer, eu tenho aqui um gap negativo de 60 mil, de R$ 70.000 em um único ano. Aí no segundo ano isso vai para 70, vai para 80. Quando tu faz essa conta, tu não mexe lá no teu dinheiro, entendeu? Sim. Tu pensa, pô, se o meu carro aqui tá me atendendo, né? Por isso que o Barsi aí tá, né, andava com um Passat lá já bem usado, veio aqui para Santa Catarina quando ele teve o problema que ele sofreu um acidente aqui em Laguna, estava numa Saveiro. É lógico que tem coisas que eu penso, né? Ele poderia às vezes estar até num carro mais seguro. É, e também não estou aqui dizendo que isso é uma regra. A pessoa não deve se dar prazeres, porque no final das contas também a gente vai morrer e não vai levar nada. Essa é que é a verdade. Então, eu sempre digo, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Eu, por exemplo, eu ando nesse Corolla, né? Mas eu também tenho uma boa moto que eu gosto de passear, eu gosto de às vezes sair para viajar e curtir, né? Comprei um outro carro agora para minha família também, um carro um pouco mais novo. Então, assim, mas é o equilíbrio, é o equilíbrio, não tem maneira certa ou errada, é o que cada um se sente confortável. Agora, a pessoa que ela, às vezes, financia um carro e quando terminou de pagar, ela logo já vai lá e já troca por um outro mais caro e se endivida novamente, ela entra num ciclo onde o juro composto não ajuda ela. Pelo contrário, o juro composto daí trabalha contra ela, porque ela está sempre pagando mais e no final obtendo menos, entendeu? Então é uma questão de inteligência financeira. Quando tu começa a fazer contas, muitas coisas tu acaba não fazendo. Ah, eu vou comprar esse iPhone aqui, último modelo, mas qual o sentido? Ou vou comprar aqui um relógio que custa, sei lá, R$ 50.000, um outro aí marca a hora do mesmo jeito, então, e aí tu começa, a tua mente passa a pensar sempre em ativos que geram resultado, né? Basicamente, então, os juros, ele é uma opção que tanto pode funcionar a favor ou contra a gente, né? Dependendo como tu trabalha com ele. Se tu investir, os juros vai te render mais, mas se ao mesmo tempo tu ir lá e comprar um carro financiado ali, 100% de um carro, como muitas vezes acontece, é, ele vai trabalhar contra tu. Exatamente. E a maioria das pessoas tem o juro trabalhando contra ela, né? Eu sempre digo assim, ó, tu quer comprar uma geladeira? Aí vamos fazer uma conta aqui. A geladeira custa R$ 3.000. Se tu pagar à vista, R$ 3.000, tá?
Aí tu quer a geladeira agora. Aí tu vai lá, faz a geladeira em 24 vezes R$ 300. Tu vai pagar mais que o dobro por uma coisa que se tu tivesse um pouco de disciplina, tu poderia ali durante 10 meses poupar, ir lá e tirar à vista sem dever absolutamente nada. Ou seja, aqueles outros 3 mil e poucos reais que tu vai pagar de juros, ele poderia ser um excedente para facilitar os teus investimentos. E aí, quem sabe, chegando lá na loja ainda por 3 mil, tu diz, ó, eu tenho 2.700 aqui à vista, tu ainda tiraria por mais, por um valor menor ainda. Ou seja, então, isso foi o que eu fiz a minha vida toda. Eu procurei sempre me disciplinar para tenho dinheiro, compro, não tenho, não compro, independentemente do que quer que seja. Porque toda vez que tu vai comprar a crédito, tu vai pagar juro. E tu sendo um pagador de juros, esse poder do juro composto trabalha contra ti. Então, eu acho que a grande virada de chave é tu virar um recebedor de juros. Não precisa ser juros exorbitantes, né? A gente tem juros aqui no Brasil, a remuneração do capital muito alta comparado com outros países, né? Então, se tu tiver hoje uma rentabilidade de 1% do teu dinheiro e todo mês tu colocar aí esse 1%, ele vai gerando um retorno e esse retorno tu vai aplicando e o retorno do retorno, ou seja, aquela semente que tu plantou gera outra semente, geram frutos que geram outras sementes, que geram frutos que geram outras sementes. É um processo longo? É. Mas basicamente, fazendo uma analogia aqui didática, se eu tenho uma semente na minha mão, eu posso perguntar para ti, tu pode responder. O que eu tenho na minha mão? Uma semente ou uma árvore, né? Mas se tu fizer uma análise de mais longo prazo, o que eu tenho na minha mão é uma floresta, porque essa semente vai gerar uma árvore, essa árvore vai gerar outras sementes, essas sementes vão gerar outras árvores e eu tenho em potencial uma floresta. É lógico que isso leva tempo, mas basicamente é isso. Fazer o juro trabalhar a teu favor e não contra. E trabalhando juros a favor, tu acredita que seja melhor a gente fazer um investimento alto ou a gente trabalhar mais a longo prazo? Num final assim, tu acredita que o que dá mais retorno? O longo prazo investindo ou às vezes alguém chega mais num final de vida e pensa, não, agora eu vou começar a investir para mim ter um retorno daqui 5, 10 anos? Eu sempre digo, né, uma das coisas que algumas pessoas que às vezes eu convido para participar do meu treinamento aqui, do meu curso, para aprender, para ter uma vida financeira no futuro mais tranquila, as pessoas dizem, então eu não tenho dinheiro agora, quando eu tiver, eu vou investir. E esse é o caminho totalmente errado. A pessoa primeiro tem que aprender, primeiro tem que buscar aprender qual que é o caminho, como que ela vai trilhar esse caminho, para depois ela lá na frente conseguir acumular o capital, o patrimônio. Porque se eu pegar hoje uma pessoa, eu já tive exemplos aqui no meu curso de pessoas que receberam somas expressivas de dinheiro e acabaram perdendo. Por quê? Porque não estavam preparados para aquilo dali, entendeu? Então, de nada adianta eu chegar hoje, ó, Matheus, pega aqui R$ 1 milhão e agora investe. Ah, agora eu tenho 1 milhão, eu vou investir. Tu vai perder. Certamente tu vai fazer cagada com esse dinheiro, tá? Então, eu sempre recomendo para os meus alunos, até para aqueles que têm bastante recursos, que eu já tive aqui comigo, empresários de sucesso, com poder econômico expressivo, mas não comece com muito, comece com pouco. Compra um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, depois de analisar, bota o dinheiro em coisa boa e mensura. Ah, a empresa daqui 3 meses depositou um dividendo, pega aquele dividendo, compra mais. Daquela empresa ou de uma outra que esteja num preço mais atrativo. E, ganhou confiança. Pô, já faz um ano que eu tô com essa empresa na minha carteira, ou faz um ano que eu tô com esse fundo imobiliário aqui na minha carteira, e o fundo é perene, paga regularmente, né? É um fundo que tem bons imóveis, eu já estudei, já vi, é dono desse shopping, é dono desse galpão logístico, ou seja, existe um lastro tangível e sólido por trás, coloca mais um pouco e vai, pouco a pouco, porque assim tu vai não só aprendendo e refinando o teu conhecimento, como também ganhando confiança. Agora, se tu pegar hoje, quando eu tiver dinheiro eu vou investir, sem conhecimento vai perder, infelizmente vai perder. Então, começar com pouco é a melhor maneira de se começar. A partir do momento que o teu conhecimento e a tua confiança vai aumentando, tu também vai aumentando os teus aportes aí, a tua capacidade de investir mais. E para alguém que está iniciando, porque também entra a dúvida, né? Eu vou começar a investir. Temos várias opções para investir. Como que tu classificaria essas opções entre mais segura, menos segura, um pouco mais arriscada e numa média ali, o que que seria a questão de retorno entre cada uma delas? A mais arriscada, necessariamente ela vai trazer um retorno maior ou não? Como que funciona essa questão de divisão entre os vários investimentos que tem relacionado à bolsa de valores ali, fundo imobiliários, CDB, enfim, várias opções que a gente tem. Primeiro a gente tem que tirar desmistificar essa falácia da relação risco-retorno. Isso daí é uma coisa até que eu coloco no meu livro e dedico uma parte do meu livro
para desmistificar isso daí, porque a maioria das pessoas que te oferecem investimentos arriscados, qual é o argumento? Ah, é mais arriscado, mas dá mais retorno. Tá, então, se dá mais retorno, não pode ser o mais arriscado, né? Mais arriscado é porque mais pessoas perdem com aquilo dali. Então, no final das contas, não trazem mais retorno. Os investimentos mais arriscados são os que trazem mais perdas, na minha visão. O que eu ensino aqui é o foco na segurança. A primeira aula, os primeiros 5 minutos com os meus alunos, sempre que eu inicio uma turma nova, eu falo para eles, tudo que vocês vão aprender aqui vai se basear nessa palavra, segurança. Por quê? Como eu passei muito trabalho para ganhar o meu dinheiro na minha vida, foi muito trabalho que eu passei, foi muito lutado, muito sofrido, muito suado. Tem pessoas que tiveram trajetórias mais leves, que os negócios deram certo mais rápido, que a ascensão da pessoa foi maior. Tem, com certeza tem, mas a minha trajetória não foi assim. Então, eu aprendi a focar na segurança. Como é que eu faço para não perder? Até porque na idade que eu estou, eu não posso mais me dar o luxo de perder e de errar. Então, meu foco é segurança. Não existe essa de investimento mais arriscado, de, vou colocar aqui nesse investimento mais arriscado porque ele vai trazer o melhor retorno. Não. Foque na segurança. Até porque, se tu parar para pensar, isso aqui é extremamente arriscado, né? Uma coisa que eu tenho falado sempre contra aqui, em outro dia a gente pode falar sobre isso. Criptomoeda, é mais arriscado, mas traz um melhor retorno. Aí quando tu vai olhar os corpos que estão espalhados aí pelo caminho, dá uma montanha, né, de esqueletos aí que ficam pelo caminho. É lógico, um ou outro ali ganhou muito, ganhou. Mas e os que perderam? Porque ninguém vai para a internet hoje dizer assim, olha aqui como eu sou estúpido, investi R$ 1 milhão nisso aqui e agora estou com 100. Agora, se alguém colocar 100, né? Sim. E amanhã tiver 1 milhão, todo mundo faz questão, olha aqui como eu sou inteligente, coloquei 100 mil aqui e agora tem 1 milhão aqui. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa entender. Que não são os investimentos mais arriscados que trazem os maiores retornos. Tá? São os investimentos mais arriscados que deixam mais corpos espalhados pelo caminho. Essa que é a verdade. E aqueles que ficam espalhados pelo caminho não vêm aqui contar a sua... né? Ninguém gosta de dizer, olha como eu fui estúpido, ou fiz isso, ou fiz aquilo. Então, na verdade, os investimentos que trazem os maiores retornos são os mais seguros, porque às vezes tu vê uma empresa extremamente sólida, lucrativa, que está décadas e décadas crescendo, gerando resultado, e tem momentos no mercado que essa empresa, ela por oscilações que são inerentes ao mercado, ela está num momento oportuno para te comprar as ações. Ou às vezes algum fundo imobiliário que tem ótimos ativos no setor imobiliário e a cota despencou por alguma razão, e às vezes o cara está comprando lá um shopping center que vale, sei lá, 100 milhões por 50 milhões, dando o total do imóvel, né, porque é dividido em cotas. E aí o cara está comprando algo pela metade do preço, e é algo sólido, não tem risco, porque o shopping não vai sair de lá, entendeu? É tijolo, é algo físico, é imóvel, ou uma empresa, né? O cara compra uma empresa, aí uma fabricante de aço, ou uma mineradora, ou uma fornecedora de energia elétrica, e todos os ativos estão ali, a empresa está operacionalizada no lucro, quer dizer, e às vezes no momento, um negócio sólido, com risco praticamente zero, e aí no final, no preço certo, traz um excelente retorno. Foi mais arriscado? Na minha opinião, não. Trouxe um retorno excelente. E às vezes o cara pega lá, não, mas isso aqui está te prometendo. A gente tem um exemplo claro aí agora, né, da quebra do Banco Master, né? 50 bi de prejuízo aí para a sociedade brasileira pagar. E da onde que surgiu isso daí? Porque ele está pagando 140% do CDI. 140% do CDI. Aí, enquanto um Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco pagam ali em torno de 100%, né? Um banco pequeno, muito menor, com muito menos capacidade, paga 140. Mas por que está pagando 140? Porque é o mais arriscado. É o mais arriscado e deixou um monte de corpos espalhados aí pelo caminho, né? Cada um tem que investir de acordo com o que se acha confortável. Tem gente que, o Rodrigo, do Clube FI, falou 100% do patrimônio dele, que é um patrimônio expressivo, está em fundos imobiliários. Ele domina, ele se sente confortável. Ok, né? Eu falei para ele que a maior parte do meu patrimônio está em ações. Né? Tá em ações, porque é algo que eu venho estudando e comecei agora a colocar um pouco em fundo imobiliário, mas com certas ressalvas que durante aqui a gravação eu falei para ele. Então, por quê? Porque eu preciso me sentir seguro. Se tu te sente seguro, vou colocar ali 100% na renda fixa e vou dormir tranquilo, com o juro que o Brasil está pagando hoje, tá tudo certo. Eu acho que não tem a regra certa. A regra certa é aquilo que tu te sente mais confortável. E nenhuma coisa é mais importante para nenhum investidor do que a paz de espírito. Eu fiz esse investimento aqui, vai me dar o dobro do retorno em 6 meses. Mas eu não tenho mais paz de espírito, eu estou preocupado, então aquilo ali já não vale nada.
Espero que tenha gostado desse conteúdo, que possa ser útil de alguma forma para você. Se você gostou desse conteúdo, considere curtir, compartilhe com amigos que também possam gostar e considere se inscrever nesse canal, porque eu estou imbuído aqui de trazer coisas que vão somar com o seu aprendizado, com a sua trajetória de empreendedor, com o seu crescimento pessoal, profissional, espiritual. Ou seja, aqui é um canal onde a gente não vai discutir só finanças, a gente vai discutir também empreendedorismo, a gente vai discutir espiritualidade, filosofia, ou seja, tudo aquilo que pode tornar você um ser humano melhor e mais inteligente. Obrigado, um abraço.